Aqui, né? Palestra da Sara, tá bom? Bom, eu trouxe mais Mãe da Nina. fotos, imagens pra gente ir conversando. Depois, se vocês quiserem, a gente vai bater papo também. Da surpresa do nascimento ao do diagnóstico. Eu não sei como foi para vocês, mas a maioria das mães que eu ouço foi realmente surpreendente na hora do parto. Então, eu vi a Nina com esse cabelinho branco. A primeira coisa que eu perguntei para a médica foi se estava tudo bem, porque eu estranhei demais. E sim, tá tudo bem, é uma criança perfeita, mas aí ficou aquela desconfiança, né? Na sala do parto, será que não é a Alina? E a equipe médica já me ajudou, já agendou médicos e a gente já passou 2 dias depois pelo oftalmologista para ter o diagnóstico, né? Mas nós tivemos a infelicidade de passar por um oftalmologista que não, desses que foram mencionados durante a manhã, que não nos acolheu exatamente, não conhecia, né? Não que não conhecia, ele conhecia, mas não soube ser empático na hora de oficializar o diagnóstico. Então ele falou, olha, eu cheguei com ela nos braços, ele olhou o cabelinho branco e falou assim, ela é albina? Eu falei, eu tô aqui pra saber, né? Uhum. Aí ele dilatou, fez aquele exame de fundo de olho, olhou, realmente ela não tem melanina na retina, ela é deficiente visual, vai ter estágio, vai ter isso, aquilo, começou a jogar um monte de nomes que nunca tinha ouvido falar na vida, então foi um baque, né? E aí eu falei, mas isso é tão ruim, é tão sério assim? Aí ele falou, ninguém queria que uma filha nascesse assim. E aí, isso com 2 dias de vida, né? Eu com aqueles hormônios na flor da pele, saí de lá chorando. Quando eu ouvi a palavra deficiência visual, né? Eu imaginava que minha filha nunca ia enxergar. Então, foi muito difícil, vivi um luto mesmo ali. No primeiro mês de vida, eu passei por uns 4 oftalmologistas, porque eu queria outras opiniões, eu queria a solução. Eu queria encontrar alguma solução, não é possível, o que está acontecendo, né? Eu não esperava, foi um choque, uma surpresa muito grande. E aí, num desses 4, 5 oftalmologistas que eu fui, uma me falou sobre estimulação visual, que eu também nunca tinha ouvido falar. E aí, ela me passou indicações sobre estimulação visual, me passou leituras, sites, para que eu fosse estudando e entendendo. E aí, à medida que eu fui mergulhando no universo albino, eu comecei a entender um pouco mais sobre estimulação visual. Lá na minha região, eu não conhecia ninguém que fizesse terapias, né, de estimulação visual. E eu mesmo fui estudando para aplicar na minha filha, né? E muitas vezes eu fui fazendo essas estimulações visuais sem mesmo saber se ia estar funcionando, se ia ter retorno ou não, se estava dando certo ou não. Aqui eu trouxe algumas imagens de algumas dessas estimulações que eu fazia com a Nina. Eu, por exemplo, na mamadeira, eu colocava esses tecidos contrastantes, preto e branco, no meu peito. Também esse tecido listrado. Não era sempre que eu fazia, mas sempre que eu podia e estava propício o momento eu fazia. O momento de amamentação foi muito complicado, com 4 meses eu não conseguia mais dar leite, era muito sofrido, porque eu não conseguia me conectar com a Nina, eu não conseguia me conectar. Porque ela olhava pro nada, olhava para cima, olhava pro chão e eu... Não sabia. Eu não sabia o que ela estava vendo, se ela estava vendo, então eu não conseguia me conectar com a minha filha. Mas eu fazia estimulação, porque eu sabia que eu tinha que fazer, então vamos lá. Nesse meio tempo eu criei a página do Instagram, do Nina Albina, porque começaram os olhares, né? As perguntas, por que esse olhinho está tremendo? A pessoa ficava assim nela, na cara dela, ver se ela olhava, fazia assim, para ficar fazendo teste na minha filha, que me irritava. Falei, vou criar a página para eu falar do albinismo, falar, é estágio, isso aqui não tem nada a ver com comprometimento intelectual, neurológico. Mesmo assim, eu fui para neurologista, porque eu queria tirar da cabeça que esse estágio não era, e o neurologista olhava e falou para eu fazer o exame que eu tinha que sedar minha filha, isso com 1 mês de vida, gente. Então, ou seja, nem o neurologista não sabia que aquilo era um estágio
eu já queria submeter minha filha, então foi muito complicado, muito doloroso. E nesse meio tempo eu tive que lidar com a minha aceitação, né? Eu digo que, infelizmente, a primeira pessoa a ter preconceito fui eu, com a minha filha, né? Mas aí eu fui fazendo os estímulos, né? À medida que as roupas que eu usava, né? Se vocês olharem aqui, eram roupas listradas, tudo contrastante. Eu enchia o berço dela de papel colorido, né? O estilo luminoso, isso aqui, mas eu deixo uma alerta, porque não são todas as crianças que podem fazer estimulação visual com luzes, né? Porque pode desencadear convulsões, então eu preciso ter a liberação do calmo. E aí eu ia fazendo, né? Eu amarrava tecidos listrados no berço para que ela ficasse olhando, os móveis também confeccionados, as minhas unhas, né? Em algum momento eu comecei a perceber que ela observava o esmalte escuro, então era uma forma do olhinho ir trabalhando. Tudo isso a gente acha que não, mas é uma estimulação visual, né? Aqui foi uma das primeiras vezes que eu passei batom escuro. E aí eu observei que ele me olhou, né? E aí, porque nessa época eu não passava perfume, eu não passava batom, porque eu achava que ia fazer mal pra ela. E aí, ela me olhava, né? Então eu conseguia ver retorno. Então, o batom é importante, é uma dica importante de estimulação visual, porque à medida que você vai mexendo a boca, conversando, ela vai olhando para a tua boca e você vai chamando a atenção para a face, tentando estabelecer o contato visual. Ah, desculpa, gente. As atividades, porque depois a gente vai entendendo que não é só visão, né? Não é só o olho, na verdade a gente precisa estimular a coordenação motora, equilíbrio, noção de profundidade, é muita coisa. Então não é só a visão, mas olha, eu pegava uma assadeira de teflon e colocava fita crepe em cima, e ali o dedinho, né, ia trabalhando a motricidade fina. Eu coloquei, isso aqui é fita isolante. Isso aqui era plena pandemia, né? Fita isolante, eu coloquei preta no tapete vermelho, porque chamava atenção e ela ia, estimulava o engatinhar também. Então era muita coisa que podia ser feita. E ela ia crescendo. Aqui era uma sombra, né, a questão do sol, mas era o solzinho da manhã com a persiana. Olha só como que o próprio sol faz a sombra, né? E é contraste, ele estrinha. Então tudo isso eu fui sendo sensível em observar também essas estimulações, né? E à medida que ela foi crescendo, eu fui ampliando aqui a questão sensorial mesmo, de gosto. E aí, nesse meio tempo, tudo isso acontecendo, eu desenvolvendo essas atividades, saber se ia ter retorno ou não. Hoje eu vejo que teve muito retorno, não somente pelo... Oi, Nina, ela me vê chorando. Não chora, não. Ela me vê chorando, mas eu falo que é um choro de alegria. Não, vai lá, sua pai, vai lá. Olha, eu tô brincando com o slime. Então tá. Ai, que fofos. Hoje eu vejo que as estimulações obviamente foram essenciais, mas nem tanto apenas pela estimulação em si, porque isso tudo, profissionais hoje, né, às vezes vocês estão em grandes centros, têm acesso talvez a profissionais que eu não tive, mas nenhum terapeuta conhece o seu filho também quanto você, né? Nenhum terapeuta ele vai ter o vínculo que você tem. Então isso foi muito importante para o meu fortalecimento de vínculo com a Nina, porque eu não conseguia me conectar com ela. E à medida que eu ia fazendo e ela ia respondendo, eu fui amadurecendo o meu amor, né, construindo o meu amor por ela. Tá, e aí nesse meio tempo, nesse meio tempo eu tentando contar com a Santa Casa, tentando contar com o Paulino. Mandei
com a doutora Carol, que ela respondeu para mim, né, me mostrou como o passo a passo. E aí, mais no e-mail que eu mandei para o doutor Ronaldo, eu enchi de pergunta. Fiz um monte de pergunta, porque, doutora, não nos leve a mal, mas a preocupação de toda mãe quando nasce um bebê albino é com a visão. É com a visão, né? Então, assim, a gente sabe que, no caso com a pele, é um trabalho preventivo, né? E com a visão é algo mais... É uma intervenção mais urgente, né? Mais para agora, porque a gente tem um prazo ali também. Então, enchi de pergunta, e aí ele também, né, respondeu, ligou, e foi muito importante, porque foi a primeira vez que eu tive contato com médicos que de fato sabiam e conheciam o albinismo. Então, ele também me falou um monte de termos que eu nunca tinha ouvido falar, falou, mas, bom, pelo menos eu tinha uma segurança de alguém que entendia. E aí eu consegui passar finalmente pelo Pro-Albino, né? Com 8 meses, a Nina, essa aí foi a primeira visita nossa aqui, com a doutora Carol, com o Ronaldo. Foi um divisor de águas para mim enquanto mãe, porque nesse dia eu conheci, né, outras famílias, outros albinos, eu tive um atendimento médico com profissionais que de fato conhecem o albinismo. E aí eu saí segura e feliz daqui, dessa consulta. Olha a minha pulseira de slime. Olha a minha pulseira de slime. E é isso, a gente precisa mesmo de profissionais, né, que entendam do albinismo, e por isso que a gente precisa que o Pro-Albino se fortaleça, se expanda, a gente precisa de gente que entenda da gente, né, gente? E aí, com o tempo eu fui, né, alimentando mais o perfil da Nina, e olho para trás e vejo não só apenas um crescimento de seguidores, porque o meu objetivo no Instagram nunca foi esse crescimento, né, como tem acontecido, mas são 4 anos de página, mas foi para criar um Instagram que eu gostaria de ter encontrado quando a Nina nasceu, né? Porque hoje, quando a gente vai para o Google, a primeira coisa, nasceu, vou para a internet. Você vai para o Google, você encontra coisas muito tristes, né? Muito além da nossa realidade, ou matérias superficiais demais, ou então matérias sensacionalistas, que não correspondem com a realidade, ou mesmo que seja uma realidade muito triste, não é aquilo que a gente precisa naquele momento de acolhimento, né? Não é aquilo que a gente precisa ouvir. E aí, claro, eu encontrei perfis no Instagram como, né, o Albinismo em Foco, da Andresa, o Albinismo Sem Fronteiras, da Ana, mas não eram perfis voltados para a maternidade, né, voltados para mães que passaram por aquilo que eu estava passando. Então, por isso que eu fiz questão de ir colocando, no momento, o Instagram era um lugar de aceitação para mim. Era um lugar que eu ia falando, eu queria falar, porque quanto mais eu falasse, mais eu ia aceitando o albinismo, ia naturalizando. Hoje eu encho a boca para falar de albinismo. E antes eu dava um nó na garganta, uma vergonha. E hoje não, hoje eu tenho muito orgulho de ser mãe da Nina, muito orgulho dessa história que a gente foi construindo juntas. Vem cá. E aí... Oi! Ai, meu Deus! O microfone caiu. Pera lá. Aqui, tá acabando, gente. E eu tenho muito orgulho do que a gente foi construindo com o tempo. Esse aqui são apenas alguns recortes. Deixa a mamãe conversar um pouquinho. Alguns recortes, né, do que a gente foi construindo ao longo desse tempo. Então, eu tive o privilégio de participar. Vai lá com o papai. Papai acode, senão eu não consigo terminar. Já a mamãe volta. Gente, Rapidinho. Papai, Já ela volta. Marcelo, ele fica mais nos bastidores, mas é muito importante ter o apoio, né? Eu tive uma rede de apoio muito importante com a minha família. E o Marcelo, quando eu não conseguia me conectar com a Nina, porque ela não me olhava, por alguns meses, né, foi difícil. E ele conversava, ele interagia, ele olhava, mesmo ela não olhava no olho dele, mas ele estava ali olhando para ela. Ele estava presente quando eu não conseguia ser.
foi muito importante, agradeço, sou muito grata, meu esposo, a todo mundo. E aqui eu trouxe rapidinho, eu tive o privilégio de participar da cartilha com a Nereida e com a Lilian, que foi assim, muito importante e significativo para mim, a Lilian enquanto personagem, também eu como coautora. A partir disso eu fui mobilizando na minha cidade, porque assim, a gente está em luta querendo, buscando políticas nacionais, né? Mas o que eu posso fazer na minha cidade? Eu moro em Ariquemes, Rondônia, uma cidade de 100 mil habitantes em média. E o que eu posso fazer lá? Lá todo mundo já conhece a Nina, e eu quero saber mais. Então eu procurei a Secretaria de Saúde, procurei a Secretaria de Educação do município. A gente fez um simpósio municipal ano passado, que foi essa primeira fotinha, com a turma de enfermagem de um centro universitário. A gente foi para a TV, eu fiz palestra para professores da rede municipal para falar sobre o albinismo, para falar das dificuldades educacionais do aluno albino. Eu tentei aos pouquinhos sempre me conectar com outros albinos, ali estava uma roda de conversa que eu fiz com algumas meninas, a Rafa está aqui presente, outras mães quando eu vim no Pro Albino, então assim, e por fim, né, a gente pôde escrever um livro junto à doutora Lilian, na parte da nossa história, foi o ponto alto. Então, e a partir daí, a Nina, teve um vídeo que a Nina viralizou, não sei se vocês se lembram, dela na pracinha, falando com uma outra criança, e ela falando, eu sou albina. Aquilo pra mim foi muito significativo, não esperava que fosse marcar tanto assim, mas porque foi uma afirmação dela. Por mais que eu sempre falasse, filha, mas por quê? Você sabe, né? Mas ela verbalizar como eu senti foi muito importante. E aos pouquinhos ela vai se entendendo, né, se reconhecendo. Esses foram, né, muitos pontos altos, sem contar que eu me conecto muito com vocês, eu sei que muitos estão aqui hoje. Eu tive o privilégio de conhecer muitos de vocês que a gente só se conhece pela rede social, pelos grupos, então muito obrigada por estarem aqui também, por me fortalecerem, por me apoiarem, né, vocês. Sempre que vocês falam, olha, Sara, foi muito importante, nossa, que legal aqui, eu me sinto missão cumprida, né? Porque era o que eu queria ter ouvido quando a Nina nasceu, eu queria ter visto um passo a passo, eu queria, né, ter visto, olha, calma, a gente acha que não vai enxergar, mas enxerga, olha aqui, a gente acha que não vai andar, mas anda, olha, você viu como ela andou, tudo normal, desenvolvimento normal. Então, muito obrigada por me dar esse retorno de vocês, tá? E pra fechar, não sei se vocês estão acompanhando, mas amanhã a gente vai estar no Fantástico, tá? Nossa história. A partir, como na novela agora, né, a gente tem o personagem do Felipe, o Christian, tá em alta, então tá todo mundo falando de albinismo, né? E aí, a gente já tinha saído em algumas matérias no Estadão, no UOL, no Terra, e aí eles entraram em contato com a gente, e a gente gravou uma matéria, vai amanhã, vai passar amanhã no Fantástico. Estejam ligadinhos, tirem foto, marquem a gente, vai ser muito gostoso ver toda a comunidade albina dando esse apoio. Então, gente, obrigado mais uma vez, né? E aqui eu vou seguindo, compartilhando no Instagram da Nina. Se quando ela crescer ela não quiser seguir com o Instagram dela, eu vou seguir, né? Porque eu falo de mãe para mãe, então talvez ela queira ter uma identidade própria dela, além do albinismo, talvez ela não queira falar sobre isso, mas por isso que tem a Nininha, né? A personagem. A partir da personagem a gente vai criando, né? A gente criou livro, a gente criou tirinhas agora, que a gente lançou nesse mês. Então tem muita coisa boa para acontecer e eu fico muito feliz de ter sido, de ser uma referência na maternidade. Ela quer falar no Obrigada, microfone. Tá bom? Obrigada mesmo. Meu contato, caso queiram falar depois comigo, tirar mais algumas dúvidas, estou à disposição. Obrigada.